Atenção, aposentados e segurados do INSS. A discussão sobre a revisão da vida toda pode entrar em uma nova fase, especialmente diante do protagonismo do ministro Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. O cenário jurídico indica que sua atuação institucional pode ter impacto relevante nos desdobramentos da ADI 2111 e do tema 1102, que tratam diretamente da revisão da vida toda. Logo na abertura do ano judiciário, Fachin destacou princípios que são fundamentais para esse debate: responsabilidade institucional, clareza de limites entre os poderes e segurança jurídica. Esses três pilares dialogam diretamente com a controvérsia da revisão da vida toda, que envolve não apenas a interpretação da lei previdenciária, mas também o respeito às escolhas do legislador. É importante lembrar que a própria Lei nº 9.876 de 99, ao alterar o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, trouxe duas possibilidades de cálculo do benefício. A regra que considera apenas contribuições a partir de julho de 1994 e a regra do período contributivo integral. Ou seja, foi o próprio legislador, Congresso Nacional, quem estabeleceu a coexistência dessas regras. Nesse contexto, surge a crítica jurídica de que nem a administração pública, como o INSS, nem o judiciário poderiam ignorar uma das regras previstas na mesma legislação. Inicialmente, o STF reconheceu o direito do segurado de optar pela regra mais favorável, respeitando o princípio do melhor benefício. Contudo, decisões posteriores geraram insegurança jurídica, principalmente com os efeitos relacionados à ADI 2111. É exatamente nesse ponto que a postura institucional defendida por Fachin pode ganhar relevância. Outro fator importante é o histórico do ministro em julgamentos previdenciários. No tema 1209, que discutiu a aposentadoria especial dos vigilantes, ele proferiu voto favorável aos segurados, embora tenha ficado vencido. A grande diferença é que, naquele caso, não havia um precedente consolidado no STF. Já na revisão da vida toda, existe um julgamento anterior reconhecendo a tese, o que fortalece significativamente o argumento da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Isso significa que a discussão atual tende a se concentrar menos na rediscussão da tese em si e mais na modulação dos efeitos da decisão. Em termos práticos, é mais provável que o debate no STF envolva até onde os efeitos da decisão devem alcançar, por exemplo, se valerão para quem já entrou com ação judicial ou para situações específicas consolidadas no tempo. Dentro dessa lógica, Fachin pode conduzir o tema com foco técnico e institucional, buscando uma solução que preserve a coerência do tribunal, a previsibilidade das decisões e a estabilidade jurídica. A modulação de efeitos, inclusive, é instrumento plenamente admitido pela jurisprudência do próprio STF e pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sendo uma ferramenta legítima para equilibrar impacto social e segurança jurídica. Outro ponto relevante é a proteção da confiança legítima do segurado. Muitos aposentados ingressaram com ações confiando em uma decisão já proferida pela Corte. Assim, uma eventual solução intermediária, como a fixação de critérios objetivos de tempo ou a preservação dos direitos de quem já judicializou a questão, pode surgir como alternativa juridicamente consistente e institucionalmente equilibrada. Além disso, como presidente do STF, Fachin possui capacidade de articulação interna, podendo conduzir o debate entre os ministros, construir consensos e estruturar uma solução de transição administrável. Isso não significa necessariamente reabrir totalmente a tese da revisão da vida toda, o que hoje é considerado difícil, mas sim discutir os efeitos práticos da decisão vinculada ao tema 1102. Sob a perspectiva institucional, a revisão da vida toda também representa um caso emblemático para a imagem do STF. Em momentos de questionamento público, decisões coerentes, previsíveis e alinhadas com a segurança jurídica fortalecem a credibilidade do tribunal. Nesse sentido, a atuação de Fachin pode buscar justamente esse equilíbrio, respeitar precedentes, proteger a confiança dos segurados e delimitar com clareza os limites de atuação entre judiciário e legislativo.
Portanto, o que se vislumbra não é necessariamente uma reabertura completa da tese, mas sim a possibilidade de uma modulação estratégica dos efeitos da decisão, garantindo maior estabilidade jurídica e proteção a quem já buscou o direito na justiça. Dentro dessa lógica, Fachin pode conduzir o tema com um foco técnico e institucional, buscando uma solução que preserve a coerência do tribunal, a previsibilidade das decisões e a estabilidade jurídica. A modulação de efeitos, inclusive, é instrumento plenamente admitido pela jurisprudência do próprio STF e pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sendo uma ferramenta legítima para equilibrar impacto social e segurança jurídica. Outro ponto relevante é a proteção da confiança legítima do segurado. Muitos aposentados ingressaram com ações confiando em uma decisão já proferida pela Corte. Assim, uma eventual solução intermediária, como a fixação de critérios objetivos de tempo ou a preservação dos direitos de quem já judicializou a questão, pode surgir como alternativa juridicamente consistente e institucionalmente equilibrada. Além disso, como presidente do STF, Fachin possui capacidade de articulação interna, podendo conduzir o debate entre os ministros, construir consensos e estruturar uma solução de transição administrável. Isso não significa necessariamente reabrir totalmente a tese da revisão da vida toda, o que hoje é considerado difícil, mas sim discutir os efeitos práticos da decisão vinculada ao tema 1102. Sob a perspectiva institucional, a revisão da vida toda também representa um caso emblemático para a imagem do STF. Em momentos de questionamento público, decisões coerentes, previsíveis e alinhadas com a segurança jurídica fortalecem a credibilidade do tribunal. Nesse sentido, a atuação de Fachin pode buscar justamente esse equilíbrio, respeitar precedentes, proteger a confiança dos segurados e delimitar com clareza os limites de atuação entre judiciário e legislativo. Portanto, o que se vislumbra não é necessariamente uma reabertura completa da tese, mas sim a possibilidade de uma modulação estratégica dos efeitos da decisão, garantindo maior estabilidade jurídica e proteção a quem já buscou o direito na justiça. Nesse cenário, a condução institucional do ministro pode ser decisiva para definir os próximos passos da revisão da vida toda e seus impactos reais para milhões de segurados. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.